Senhor secretário, nobre deputado Chico Vigilante, que por favor confira sobre cartas. Vamos direto já, né? Manteve o governo votou unido. Deixa. Onze. 10 não. 10 não, 11 sim. O veto foi mantido com 10 votos não, 11 votos sim e 3 ausências. Senhor presidente, pela ordem. Questão de ordem, nobre deputado Peniel Pacheco. Eu quero lamentar que ontem essa casa deu uma demonstração de grandeza. Conseguiu derrubar o veto de uma lei antipática que cobrava o espaço aéreo, quer dizer, os prédios construídos com varandas, os moradores eram obrigados a pagar taxa de ocupação desse espaço aéreo, sendo que na planta, quando foi aprovado, estava lá as varandas. E agora nós retrocedemos, que era o momento de dar aos estudantes a chance de poder comprar o seu passe estudantil sem serem chantageados, sem sofrer qualquer tipo de pressão para impedir, inclusive, que o estudante goze de um direito que é assegurado por lei. É um absurdo que nesse país a pessoa que tem direito tem que se esforçar de maneira descomunal para garantir um direito como comprar um passe estudantil. E esse projeto vinha resgatar essa parte da cidadania que está caçada em Brasília. E, infelizmente, com a perda ontem do governo do veto ao projeto do espaço aéreo, hoje o governo cerrou as baterias para não permitir que nenhum veto fosse derrubado. E quem perdeu foram os estudantes do Distrito Federal, que vão continuar sendo humilhados nos guichês de empresas de transporte para tentar comprar passes e terem seu direito negado. Eu lamento profundamente, senhor presidente, essa decisão da Casa hoje. Questão de ordem, nobre deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, reiterando as palavras do deputado Peniel Pacheco, eu acho que o lobby das empresas de transporte no Distrito Federal é ainda muito poderoso e conseguiu que o governo ficasse numa postura esquizofrênica, inclusive. Tinha um secretário, Geraldo Maciel, favorável ao projeto. Agora mudou o secretário, mudou a ideia do governo. Lamentavelmente, continuaremos na barbárie, com filas estúpidas, humilhando estudantes e pais que são obrigados a se deslocar das cidades as mais remotas para ter acesso ao benefício da lei, e as empresas de transportes transbordando de lucros com uma frota sucateada, com as tarifas mais escorchantes do país inteiro, e que consegue dessa casa o beneplácito para continuar humilhando os estudantes aqui do Distrito Federal. É lamentável, nós apenas dizemos para os estudantes que aqui compareceram hoje, acompanhando essa votação, que nós prosseguiremos a luta. Eu espero que os deputados que votaram a favor da manutenção desse veto, que deem um gesto de grandeza, façam um gesto de grandeza e nos ajudem a forçar aqui essas empresas
possam modernizar o seu sistema de atendimento ao usuário. Isso não pode permitir, não pode continuar sendo permitido aqui no Distrito Federal, senhor presidente. Questão de ordem, nobre deputada Érica Cocai. Senhor presidente, nós estamos na Comissão de Defesa do Consumidor fazendo toda uma discussão sobre a melhoria do transporte público e, ao mesmo tempo, o combate à pirataria. E ali temos visto que me parece que não há disposição do governo de melhorar o transporte público visando o usuário do transporte público. Isso se expressou agora, mais uma vez, quando o governador veta um projeto que visa assegurar a plenitude de um direito. Porque na medida em que há dificuldade para se assegurar o direito, o que o projeto do deputado Augusto Carvalho visava corrigir, você está cesseando um direito, portanto, está ferindo um direito estabelecido. O governo, mais uma vez, optou por que lado ele está quando se trata de transporte público. Não está do lado do usuário. Como mostrou agora, não está do lado dos estudantes do Distrito Federal. Está do lado das empresas. Até porque o governo, há uma lei aprovada nessa casa, que prevê um plano diretório de transporte, que é o mínimo que se exige, a necessidade de planejamento do transporte público de uma cidade. Não há dotação orçamentária pela proposta apresentada pelo governo para que se tenha o plano diretor de transporte urbano aqui no Distrito Federal. Portanto, eu acho que a cada dia que passa fica mais clara qual é a opção do governo do Distrito Federal. É estar contra os estudantes, contra os usuários, do lado das grandes empresas cartelizadas e do lado da pirataria do transporte aqui no Distrito Federal. Peço ao nobre deputado Paulo Tadeu que faça a leitura do item número 2 da ordem do dia. Item número 2. Item 2, discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei número 1543 de 2004, de autoria do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a crédito suplementar a lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 150.080.832 para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento. Aprovados os pareceres das comissões favoráveis aos projetos. As comissões favoráveis ao projeto. Em discussão, não havendo ninguém queira discutir, a votação pelo processo simbólico. Os deputados que votaram em sim permaneçam como estão, os que forem encontrados se manifestam. Está aprovado com a presença de 16 parlamentares. Submeto também a redação final do referido projeto. Também está aprovada a redação final do projeto. Peço ao deputado Paulo Tadeu que faça a leitura do item número 3 da ordem do dia. Discussão e votação em segundo turno em regime de urgência do projeto de lei número 1436 de 2004, de autoria do Poder Executivo, extingue a incorporação das ratificações de que tratam as leis número 213 de 23 de dezembro de 1991 e 807 de 14 de dezembro de 1994 e da outras providências. Oi? Senhor presidente, só uma questão de um momentinho para a assessoria orientar aqui melhor o trabalho. E agora precisa do quê? Tá bom. Tudo tá ok. Em discussão, lá vem ninguém quer discutir em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que votaram em sim permanecem como estão. O que se for encontrar se manifesta. Está aprovado com a presença de 16 parlamentares. Oi. Senhor presidente, eu queria indagar Submeto também a redação final. Senhor presidente. Considero também a redação final. Agora sim, deputado Peniel Pacheco. Tá onde? Tá em casa? Não, eu queria saber se esse projeto que terminou de ser votado já tinha os pareceres de todas as comissões. Tá bom. Não teve emenda de segundo turno? Não teve? A assessoria me informa que não, nobre deputado Peniel Pacheco. Peço ao deputado Paulo Tadeu que faça a leitura do próximo item da ordem do dia. Após a leitura, eu pediria a Vossa Excelência para proceder à chamada nominal dos deputados, porque flagrantemente não há quórum no plenário.
Agnaldo Jesus. Presente. Alicia Machado. Presente. Arlete Sampaio. Arlete Sampaio ausente. Augusto Carvalho. Augusto Carvalho ausente. Brunelli. Brunelli ausente. Chico Floresta. Chico Floresta ausente. Chico Leite. Chico Leite ausente. Chico Vigilante. Presente. Helena Pedrosa. Érica Cocai. Helena Pedrosa ausente. Érica Cocai ausente. Eurides Brito. Ausente. Eurides Brito. Ausente. Expedito Bandeira. Presente. Fábio Barcelos. Ausente. Ginha Gelo. Presente. Ivelise. Presente. Jorge Cauí. Ausente. Zé Edmar. Ausente. Odilon Aires. Presente. Paulo Tadeu. Presente. Pedro Passos. Presente. Peniel Pacheco. Ausente. Vigão. Ausente. Wilson Lima. Ausente. Belício Tavares. Ausente. 10. Mesmo com o Brunelli, 10. Não. Não há quórum regimental, só vou fazer a leitura do expediente sobre a mesa. Deputado Paulo Tadeu, faça a leitura do expediente sobre a mesa, por favor. Senhor presidente, antes da leitura do expediente, Pois não, deputado, nobre deputado. eu Chico Jante. sinceramente não entendo o que está acontecendo com essa casa, senhor presidente. Nós tentamos ontem, Vossa Excelência coordenou uma reunião produtiva, nós acertamos um procedimento, nós dissemos que iríamos seguir aquele procedimento, inclusive acertamos que cada parlamentar vai indicar 4 projetos para ser apreciado, votado, transformado em lei até 15 de dezembro. E aqui, de repente, acontece uma revoada. Uma revoada, de repente. E a gente fica sem saber o que está acontecendo. Sinceramente, eu não sei o que está acontecendo com essa casa. É uma revoada aqui. Né? Aconteceu uma revoada, eu não sei o que foi. Eu acho que é só contratando um pai de santo para tentar descobrir o que é isso, né? Ou o pastor, né? Não vou prever futuro, não. Tadeu, E pai de santo aqui, faça uma oração forte e liberta. eu acho, deputado Giangelo, todo o trabalho que nós fizemos ontem caiu por terra. E nós estamos na quarta-feira. Todas as fábricas estão funcionando. Os bancos já não estão mais em greve. Maravilha. Os hospitais estão funcionando. Pensa no homem dinheirado. O presidente Lula está lá despachando, está tentando tocar esse país para frente. Não é? Mas quando está viajando é a trabalho. Quando viaja é a trabalho. E nós estamos aqui às 17h05. Acontece uma revoada e eu não sei porquê. Sinceramente não entendo. Porque se fizemos um acordo, era para votar. É bom registrar os que estão aqui. Era para votar. O acordo era para votar. Se não se... Porque eu vim no parlamento, nós éramos 513 deputados, e lá... Não, a obstrução, quando é obstrução, a gente vem no microfone e denuncia. Quando é obstrução, a gente vem no microfone e diz por que está obstruindo. Não é? Quando você está de obstrução, vem no microfone e diz, estou obstruindo por isso, por isso, por isso. Eu estou dizendo que teve uma revoada, e eu quero saber quem comandou a revoada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre deputado Odilon Aires. Senhor presidente, eu quero concordar plenamente com o deputado Chico Vigilante. Quem ligou agora? Primeiro, nós somos tão pouco, ainda fica conversando aí. Ô, minha líder. Deputado, nós fizemos ontem, deputado Chico Vigilante, você não estava junto, um acordo de liderança, um acordo que nós íamos votar uma pauta fechada, que era acordo, que não era acordo, que era veto para derrubar, o que não era para derrubar. Primeira vez eu vi esse entendimento na Casa de Acordo de Deputados para derrubar veto. Eu nunca tinha visto isso aqui, deputado. Eu fui oposição 4 anos, era questão de honra votar contra. Até para marcar a posição, votava contra. Nós ontem reunimos, decidimos, deliberamos que iam votar a semana. A semana é para nós, deputado Ginho. É terça, quarta e um pedacinho de quinta-feira. E nós não damos conta, agora já não é mais. Agora, semana do Parlamento de Brasília,
Aqui, que nós moramos aqui, se a gente morasse no exterior, morasse no estado, daí, não, perdeu o avião, perdeu o trem, não chegou. Mas o parlamento agora é terça-feira, um pedacinho da terça e uma metadezinha da quarta. Então, Vossa Excelência tem que tomar providência, Chico. Vamos fazer uma reunião novamente para dizer, esse acordo vai valer para que ano? Se é para o ano 2004 ou para o ano 2005, porque eu entendi que nós íamos votar terça, quarta e até tem a prioridade da votação. Aí sai na mídia que nós derrubamos veto. E tem uns que dizem que não tem quórum, que não trabalha, que tem vergonha de participar da casa. Aí tem uns estudantes ali, sai junto com os estudantes. Um dia era greve de bancário, não podia estar aqui porque aqui não tem bancário. Aqui tem bancário na estrutura da casa. Agora deve estar acompanhando os estudantes. E eu vou citar o nome, eu até falei aquele dia assim um pouco entre aspas, que não é meu estilo. Eu gostaria que o deputado Augusto Carvalho viesse aqui justificar se saiu porque perdeu o veto ou se não quer votar, não quer cumprir o acordo. Porque o deputado Augusto não está. O deputado Augusto saiu. O deputado Augusto sempre reclamou dessa casa. O Chico Leite também não está. Então eu gostaria, deputado, que chamasse até às 5 horas da tarde, e eu fico aqui, os faltosos. Não, então às 5 horas da manhã. Chama os faltosos, por gentileza, deputado, determina o secretário chamar os faltosos. Fulano, e nós estamos aqui. O dia que cansar nós vamos para lá secretariar até eles chegarem aqui, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre deputado Peniel Pacheco, líder do PSB na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Eu já vi nos parlamentos, senhor presidente, a famosa frase do jus esperneandis. Quer dizer, quando alguém se sente prejudicado, aí vem à tribuna para reclamar. Mas normalmente quem faz isso é a minoria. Aqueles que têm 4, 5 deputados, 8 às vezes. Aqui nós somos hoje 7, porque o Chico Vigilante se colocou até como se fosse até o líder do governo para reclamar da ausência de quórum, que a própria bancada de oposição resolveu obstruir a votação. E eu acho engraçado que agora nós estamos vendo aqui no microfone a reclamação da maioria. Os créditos que a deputada Nilceia fala, tem 16 parlamentares para votar aqui. Cadê os deputados? Eu acho que é engraçado vir aqui deputado falar, fulano saiu, ciclano saiu. Os que mais estão aqui estão fazendo aquilo que o PT nos ensinou ao longo das últimas décadas, que era obstruir votação. Quando o partido se sentia incomodado por qualquer motivo, seja de natureza envolvendo votações, seja por motivo de greve, por motivo de qualquer coisa, havia a famosa obstrução. Agora, a Câmara Legislativa teve um veto mantido nesta casa, contrariando naturalmente expectativas de deputados, que é natural. O projeto não tinha motivo para ser vetado, as alegações do governo eram infundadas, e isso causou uma insatisfação, mais na base do governo, porque quem saiu mais foram os deputados da base do governo, do que até na oposição. Mas a oposição também se sentiu incomodada com essa atitude. Então eu quero dizer que vir aqui a esse microfone, dizer que vai ficar até 5 horas da manhã chamando deputados, na verdade, o que está faltando chamar deputado aqui não é para apenas participar de votação, não. Está precisando de chamar deputado aqui, é para ter responsabilidade no mandato, é para ter atitude digna durante o mandato. Está precisando de chamar deputado aqui, é para que se conduza como parlamentar. Agora, o deputado que sempre defendeu, principalmente quando foi líder, que na hora em que o assunto não fosse do interesse, que se buscasse através da pressão, que é o esvaziamento de quórum, para tentar um entendimento na negociação da pauta, agora vem aqui fazer as vezes de defensor do governo. Eu realmente não estou entendendo nada nesse parlamento, viu? Eu não estou entendendo nada nesse parlamento. Acho que essa casa está precisando de ganhar um choque de identidade, porque, na verdade, hoje eu vejo deputado que deveria estar aqui votando com o governo ausente, e deputado que deveria ter saído, porque a oposição não está contente com a posição, defendendo o governo. Então, realmente, eu não estou entendendo mais nada. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, nobre deputado Chico Vigilante. Deputado Peniel Pacheco, primeiro precisa ficar claro
que eu aqui não estou defendendo o governo, estou defendendo essa casa, estou defendendo acordos, porque quando se faz um acordo, se cumpre. Nós acertamos ontem uma pauta, fizemos um acordo nessa pauta e dissemos que íamos votar até o fim. Queríamos votar até o fim. Sabe, deputado Paulo Tadeu, quando existe obstrução, tem que se dizer por que tem obstrução. A bancada do Partido dos Trabalhadores não está em obstrução. Se alguém faltou, problema de quem faltou. Não estamos em obstrução, porque não tem o que obstruir. Nós acertamos uma pauta ontem, dissemos o que seria votado, cada deputado apresentaria 4 projetos, não é questão de rei, não, é que eu gosto de cumprir acordo. Gosto de cumprir acordo. Agora, esse parlamento, deputado Giangelo, precisa se dar respeito. Porque a opinião pública vai querer saber por que raios que 5 horas da tarde foi todo mundo embora. Por que raios que não se votou hoje? Porque ela paga a gente, o meu salário é pago pelo contribuinte. E esse contribuinte paga para mim trabalhar aqui. Duvido que pode ter deputado mais presente do que eu, agora mais do que eu não tem. Estou todo dia aqui. Sempre estou aqui. Portanto, não é problema de governo ou de oposição, é problema de caráter. Problema de respeito ao parlamento. Não é problema, aqui não tem projeto nenhum do governo que a gente quisesse obstruir. Foi cortado tudo ontem. O mais complicado que tinha, que era o jumbão de 150 milhões de reais, que era para pagamento de servidores, que felizmente nós acertamos ontem e votamos. Porque senão, se tivesse deixado para hoje, deputado Giangelo, não ia ter quórum, como não está tendo agora, e os servidores era que iam pagar o pato. Porque não estariam recebendo um salário. Portanto, esse é o problema. Vim dizer que o PT ensinou obstrução, o PT sabe fazer obstrução, não sabe fazer enrolação. E o que tem nesse momento aqui é enrolação. E não obstrução. Agora o problema é que tem alguns deputados que se dizem de oposição, que toda vez que quer falar alguma bobagem, já bota o PT no meio. E que vem no PT inimigo, e não nos outros. Portanto, eu estou aqui dizendo, é uma questão de respeito ao parlamento. Se nós acertamos que cada deputado ia encaminhar 4 projetos, de que teria uma pauta, e de que a pauta seria cumprida, vamos cumprir a pauta. Esse é o problema que tem que ser feito. É isso que tem que ser dito. É a questão de ficar aqui agora, que a culpa é agora a culpa é do PT. Senhor presidente. Questão de ordem, não, deputado Eliseu Machado. Senhor presidente, realmente, eu considero essa discussão aqui, embora Vossa Excelência esteja assim, com a fisionomia muito séria, eu considero até hilária, tá? Porque realmente eu estou ouvindo aqui piadas, certo? Porque eu acredito que transferir ou até mesmo vir a responsabilizar a bancada governista sobre uma obstrução mal sucedida pelo vice, porque voltou todo mundo, né? Eu iria até sugerir a Vossa Excelência que pegasse ali a folha de ponto ali, porque já falam, aqui diz que tem que cortar o ponto. Pegasse a folha de ponto ao final da sessão e visse quem assinou e foi embora, e mandasse descontar pelo menos as horas não trabalhadas. Tá? E eu não teria problema nenhum, porque estou inclusive de atestado médico para acompanhar minha filha, e estou aqui desde segunda-feira, a minha licença seria até o dia 21. Mas quero deixar bem claro para o deputado Peniel Pacheco e o deputado Augusto, que já está presente, eu não queria falar na sua ausência, que desde ontem, na reunião de líderes, nós comunicamos que o veto seria mantido. E a bancada governista comunica a manutenção de veto. Porque nós, quando acordamos, nós cumprimos. Quando nós fazemos acordo pela não manutenção de veto, nós realmente votamos pela não manutenção. E nós comunicamos que o veto seria mantido. Houve uma tentativa de se derrubar o veto, tentativa essa fracassada, que não pode ser atribuída à bancada governista. Quero dizer que a pauta acordada tem projetos do governo, sim, mas projetos já em segundo turno,
Portanto, causa-me estranheza deputados votarem em projetos do governo em primeiro turno sem conhecê-los, né? Porque até o item 3, até o item 4, nós temos votação em segundo turno. Então, votaram o primeiro turno sem saber o que estava votando. Isso é muito sério. E assinaram o ponto e foram embora. Isso também no serviço, na iniciativa privada, isso você tem que justificar porque que foi embora. Ou saiu mais cedo, porque tem que botar outro num lugar para trabalhar. Então, gente, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que, infelizmente, as pessoas não assumem determinadas responsabilidades. O governo não está aqui com pendência alguma para fazer articulação, para não obstruírem. Nós votamos o que foi acordado ontem, demos quórum, trabalhamos de comum acordo. E é prática de alguns parlamentares nesta casa não cumprirem acordo. E é bom que se saiba que na bancada governista nós temos o hábito de cumprir acordo. Nós também saberemos não cumprir acordo no momento certo. Então fica aqui, nosso projeto de crédito de 150 milhões foi aprovado. Estamos aqui na nossa maioria. Deputado Vigão, deputado Pedro Passo, deputado Eurice, deputado Aguinaldo, senhor presidente de Argelo, deputado Odilon Aires, deputado Ivelise Long, deputada Eliana Pedrosa. Estamos aqui em maioria, deputado Fábio Barcelos, portanto, a bancada governista que está. Quem perdeu hoje o veto e não se conformou, não foi a bancada governista. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer a Vossa Excelência uma sugestão para acabar com essa dificuldade de votação que nós temos nessa casa. Vez por outra, nós encontramos nos principais veículos de comunicação da cidade algumas críticas a esta casa por falta de uma coordenação, de uma presidência com pulso firme para poder controlar as ações dos parlamentares. Eu não conheço em nenhuma democracia do mundo, se não tiver um presidente firme sentado à mesa, capaz de comandar 23 outros parlamentares que cá estão nas votações que eventualmente se fizer necessário. A obstrução é uma arma democrática. Eu até acho que as pessoas podem eventualmente se ausentar. Não tem porquê. No entretanto, é preciso que o líder partidário comunique aqui na sessão para justificar que o partido tal está em obstrução. Fora disso, a minha sugestão a Vossa Excelência, senhor presidente, é que o senhor leve a mesa para discussão, pelo menos na quarta, na terça e na quarta-feira, ou na quarta e na quinta, o parlamentar que não comparecer, mesmo assinando, que não votar, tem descontado o subsídio relativo ao mês. E mais, como exatamente funciona na Câmara Federal. As votações serão com certeza. Ninguém fura sinal de trânsito porque sabe que vai ter que pagar multa. Ninguém é louco de deixar esse plenário se não tiver uma sanção financeira. Nós vamos discutir isso o resto da vida. Eu vou pedir a Vossas Excelências, quando presidem a casa, para colocar uma campainha, porque o cidadão, pelo que me consta aqui, o deputado Augusto Carvalho foi utilizado o direito sagrado de ir ao banheiro. Aqui para falar isso. E tem todo o direito de fazê-lo, por que não? Até mesmo porque nós não sabemos qual que é as limitações de carga do deputado Augusto Carvalho. Uns carregam meia tonelada, outros uma, outros duas, não é verdade? Eu não saberia dizer, mas eu tenho o direito sagrado de... Agora, precisamos votar. Se nós tivermos os parlamentares aqui dispostos a isso, nós rapidamente conseguimos fazer essas votações que estão obstruindo a pauta, querendo ou não querendo. E o dia que o governo entender, a bancada governista que tem que retirar, é uma arma democrática absolutamente válida. O que não dá para fazer é pessoas da própria casa ficar desmoralizando essa casa. E as pessoas que não entendem isso, a pauta está obstruída, não vota, começa a xingar a gente no meio da rua. Esses caras não fazem nada.
Pouco sabe que o salário que se ganha aqui é muito menor do que de muitos funcionários aí. Então, o que eu queria pedir a Vossa Excelência era para determinar 2 dias de votação, pelo menos. E aquele que não tiver aqui terá a sanção administrativa com redução de salário. E mais, senhor presidente, não é pro rata temporis, não. É por votação. Então, um desconto aí de 500 a R$1.000 cada votação faltada. Como faz a Câmara Federal. Como faz a Câmara Federal. E aí, nós vamos parar com esse negócio e vamos dar uma satisfação para a sociedade que tem cobrado dessa casa. Tem alguns marginais aí que gostam de falar dessa casa, foram políticos frustrados, que não tiveram voto, dono de nada. Conseguem ainda manipular alguns veículos de comunicação e colocar inserções e notas difamatórias contra a casa. Eu acho que pelo fato de ser político, nós não temos o direito de ser corretos, não precisamos parecer também. E isso aí está na mão da presidência da mesa. Nós somos impotentes para poder administrar. Se Vossa Excelência decidir, ou a mesa, que cada parlamentar ausente dessa casa em votação da ordem do dia terá desconto de recurso, porque o nosso regimento interno permite isso, Vossa Excelência vai ver que as obstruções serão oficiais e não oficiosas da forma como estão sendo levadas. Senhor presidente. Deputado Augusto Carvalho. Senhor presidente, tenho tido com o deputado Odilon Aires o tratamento mais cordial que é de se esperar do parlamento. E com todos os outros, inclusive, nenhum problema pessoal com ninguém. Mas é difícil ficar dando explicação como se estivéssemos diante de B10 que queiram patrulhar o que estava fazendo o deputado no momento em que teve de se ausentar. Não fui ao banheiro, não, deputado. Estive na zombaria com Vossa Excelência. Eu estou, até agora... Eu tenho quarta-feira, senhor presidente, uma consulta da minha filha, que seria às 2h30. Não pude e fui ao gabinete para conversar com o médico que atenderia a minha filha de 7 anos. E está no meu gabinete, deputado Odilon Aires, a equipe da ouvidoria do Distrito Federal para trocarmos experiências sobre a ouvidoria da Câmara Legislativa. Até agora estão me aguardando, desde 3h30 que estava marcado. Então, não estive, naquele momento, na hora, nem vi que estava tendo a votação nominal, fui dar uma satisfação às pessoas para dizer que estava em votação, acompanhando o projeto de importância para a cidade. E quero dizer, presidente Ginhagelo, que a maioria, nós temos de parar com essa agressão, sabe, descabida, sem qualquer motivação, de um estar xingando o outro, principalmente por trás, quando o colega está ausente. Quero dizer que a maioria que a deputada líder do governo se jactou de ter manifestado aqui a sua unidade, a sua postura, que anunciou que ia derrotar o veto e derrotou o veto, confirmou o veto, anunciou, como ontem ela anunciou e foi derrotado o veto. Hoje foi uma manifestação do governo, certamente que exigiu a ordem unida da bancada governista. Mas houve defecções, ainda bem que há defecções, ainda bem que a pluralidade é uma constante da democracia, é uma das qualidades da democracia. Não há pensamento unânime. E quero dizer, isso que o deputado Vigão falou aqui, é absolutamente correto. A maioria que sustente o quórum. A maioria tem o ônus de ter o comando da mesa, de ter o comando das comissões. Ela que tem o ônus de sustentar o quórum das votações. É claro que dentro de acordos, de procedimentos, é plausível que haja as composições, que a minoria participe. Não me consta que houve decisão de obstrução da votação nesse momento por parte das minorias. Apenas um deputado ou outro se ausentou no momento da chamada. E acho positivo. Já tinha sugerido a Vossa Excelência que examinasse essa possibilidade de haver o desconto dos dias parados, como o deputado Vigão aqui também me sucedeu e confirmou essa sugestão, senhor presidente. Eu acho que é positivo. E definir, é por votação, é por dia da sessão deliberativa, mas nós temos de acabar com esse clima que se cria em cima de procedimentos de um ou outro deputado, com o qual diverge um ou outro deputado,
de se agredir e de se romper com o mínimo de tratamento que deve ser de compostura, de respeito, de lhaneza, conforme a exigência do decoro parlamentar. Senhor presidente. Questão de ordem, nobre deputado Eliane Pedrosa, segunda secretária da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Senhor presidente, no momento da chamada do item de pauta que dá uma diferenciação ou uma diminuição de alíquota do ICMS para os produtos importados, eu comuniquei à líder de governo que estaria saindo em obstrução por não ter condição de votar o projeto, por não entender o projeto, a sua motivação, tendo em vista que foi publicado ainda essa semana, ou no final da semana passada, que a arrecadação do Distrito Federal, muito pelo contrário, em vez de diminuir, aumentou. Desculpe, deputada, o item chamado foi das gratificações da Polícia Militar. O item que estava, não foi esse item, não, senhora. O item que foi chamado... Mas eu vou falar, eu pensei que era o próximo item da pauta, me informaram que era este item, e saí em obstrução. Não considero que estou quebrando acordo nenhum. O PFL é um partido que, desde o início do ano passado, tem sustentado o quórum para todas as votações dessa casa. E se tiver que cortar ponto, eu estou absolutamente de acordo com isso. E peço até uma revisão de todos os pontos, de todas as votações, inclusive deste ano. Uma palavra, nobre deputada, professor Eurides Brito. Senhor presidente, já que o tema é propício, eu vou aproveitar para... Eu gostaria de que a minha querida amiga e líder pudesse também ouvir o meu pronunciamento. Talvez a deputada Eliana, que também eu ouvi com atenção. Na primeira reunião desta legislatura, fevereiro do ano passado, na primeira reunião nossa, eu apresentei um projeto de resolução. Nesse projeto de resolução, eu propunha que a frequência fosse computada no horário das votações. E eu não sei o encaminhamento que foi dado, porque já vai completar o aniversário de 2 anos. Daqui mais uns dias, quando começarmos o novo ano, estarei completando 2 anos esse meu projeto de resolução, que eu acho que ele resolveria este problema, porque há muitas pessoas que não querem, que quando vão entrando já são recebidas por outros que vieram, que querem ser atendidos no gabinete, e elas não fazem questão, ou fazem até, mas não dão como prioridade ouvir os discursos, os comunicados e as coisas. Agora, na hora da votação, é a hora realmente muito importante, e a resolução propõe exatamente isso, que seja computada a presença neste horário da votação. Eu acho que isso nós resolveríamos os problemas. Eu aproveito então para saber onde anda o meu projeto de resolução. Essa é a pergunta que fica no ar. Muito obrigada. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre deputado Odilon Aires, líder do PMDB na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Senhor presidente, eu agora vou cobrar a presença do Vigão. Não sei se o Vigão está no cafezinho, mas, senhor presidente, eu quero esclarecer o nobre deputado Augusto Carvalho, quem eu tenho um grande apreço, bom relacionamento na casa, senhor presidente. E eu falei dos ausentes. Se eu estava falando dos ausentes, eu não podia falar na presença, deputado. Vossa Excelência estava ausente, os demais ausentes, e eu citei o deputado Augusto. Mas poderia ter citado a deputada Eliana, poderia ter citado a deputada Eurides. E eu fiz um apelo aqui que chamasse a presença dos ausentes. Então, deputado, eu citei o nome de Vossa Excelência ausente, porque Vossa Excelência estava ausente. Que estivesse aqui, eu não fiz assim proposital. Eu não fui buscar para onde que o deputado foi, se foi para o gabinete, se foi para onde o Vigão falou. Eu não foi das minhas, não foi eu que falei isso. O que eu falei é que nós precisávamos votar. Nós fizemos um acordo, deputado Ginho,
deixa o Chico de lado. Nós fizemos ontem, deputado, um acordo, um entendimento para a votação. E essa votação, esse entendimento, não cumprimos hoje. O que eu cobrei foi isso, deputado, foi um entendimento. Agora, para onde o deputado vai, onde fica, isso não interessa, logicamente, a nenhum outro deputado, até porque cada deputado tem o seu partido, tem a sua doutrina, tem o seu segmento. O deputado Chico Vigilante está aqui indignado, mas muito indignado. Porque quando ele era líder, né, deputado, Vossa Excelência chamava os seus liderados. Agora a líder saiu, eu não sei do que o Chico está falando agora. Porque o Chico está reclamando a ausência de quem, deputado? Ele foi muito claro, dos deputados da sua bancada. Ele foi claro. Então o que eu fiz aqui foi pedir a presença dos deputados para o entendimento que nós fizemos ontem. E desculpa o deputado Augusto Carvalho, eu citei seu nome, e não podia estar presente porque estava ausente. Então não foi nenhuma maldade. Gazeteiro, essa palavra nessa casa já vi no Congresso Nacional. Aqui não. Gazeteiro foi do Congresso Nacional, é uma onda que tem de lá. Quem falou é mentiroso. Quem falou é mentiroso. Gazeteiro, se eu tivesse chamado Vossa Excelência, chamava na cara, olhando o outro, tirava o óculos para ver os olhos. Entendeu? Então esse que falou é mentiroso, não é digno de estar nessa casa. Nem deputado, nem assessor. Muito obrigado. Esse é o deputado Odilon Aires. Parabéns, deputado Odilon Aires. É assim que se faz. Senhor presidente. Odilon é gente que faz. Eu quero... Senhor presidente, eu vi aqui tantos discursos. Pacheco. Eu queria pedir a Vossa Excelência uma coisa. Queria fazer um apelo a Vossa Excelência. No seguinte sentido. Eu queria... Quando a temperatura sobe, às vezes as pessoas falam e esquecem do que falou, e é natural isso. Isso aí a psicologia explica. Eu queria, senhor presidente, lamentar que uma situação gerada por um desencontro político, que é natural dentro de um parlamento, tem o grupo do governo, tem o grupo da oposição, esse embate ele vai existir sempre. E ai do parlamento que não tiver esse embate. Então eu acho que o embate é natural. Eu só não gosto e lamento profundamente quando pessoas fazem um jogo duplo para poder levar vantagem desse embate natural. Porque aí a gente conversa com a pessoa olhando nos olhos e ela fala uma coisa, depois vem aqui para o microfone e diz outra. Isso é ruim. Isso demonstra falta de caráter. E eu realmente costumo ter caráter. Aquilo que eu falo que é sim, será sim. E o que eu falo que é não, será não. Eu não preciso tergiversar. Então, eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência que esse embate posterior, que derivou dessa tentativa, às vezes, de querer marcar posição na mídia, de querer se posicionar como o bastião da moralidade dessa casa, como aquele que tem autoridade moral para dizer o que a casa tem que fazer ou deixar de fazer, essas pessoas, às vezes, esquecem que parlamento implica em coleguismo, em compreensão dos episódios e das situações políticas que, às vezes, nós estamos imergidos. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, já que os apelos aqui foram tão contundentes na questão de estar presente ou de estar ausente, eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse a chamada dos deputados presentes e aqueles que estiverem presentes vão referendar a presença no ponto. E os ausentes, já que precisa moralizar, e que tem alguém aqui que defende que a moralização tem que partir para cortar o ponto, que cortasse o ponto nesse instante dos deputados ausentes. Gostei. Isso aí, gostei. Senhor presidente. A palavra do novo deputado Pedro Passos. Apenas para colaborar com o que alguns colegas disseram. Senhor presidente, veja só o que deixa indignado a maioria dos deputados. Olha, claro que todos nós, para estarmos aqui, estamos submetidos a algum sacrifício natural do compromisso que nós fizemos com a sociedade. Claro, todos nós temos outros afazeres, temos compromissos com nossos eleitores, com as pessoas que nos procuram, com nossas famílias, com nossos negócios. Agora, senhor presidente, a única coisa que não é justa é, ao se abordar este assunto na imprensa, alguns que pouco vêm, dos que menos vêm, ser os que se apresentam, deputado Chico Vigilante, como os arautos da moralidade e como os defensores da presença nessa casa.
E aí, me desculpe pela ausência, o meu querido amigo Chico Leite, mas as críticas feitas à CCJ, extremamente injustas, inclusive com a menção mentirosa feita pelo Correio Brasiliense, de que a CCJ não funcionava há 15 dias, fato nitidamente mentiroso, porque funcionou, votou praticamente sem proposições, e levantada a dúvida pelo deputado Chico Leite, que pouco comparece à CCJ. Como agora também. Então eu gostaria de fazer essa observação a Vossa Excelência, para que essa observação fosse feita também aos meios de comunicação, para que quando fosse criticar a atuação da casa, ouvisse os que estão presentes, os que se fazem presentes, os que participam, e não os que não estão comumente presentes, mas que comparecem à imprensa para criticar a falta de presença. Esse registro que eu queria fazer, senhor presidente. Peço ao deputado Paulo Tadeu, antes, porém, questão de ordem, não, deputado Paulo Tadeu. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência permissão para fazer a questão de ordem daqui. Não, eu quero primeiro estranhar esse debate, né? Olha, eu quero, sinceramente, estranhar esse debate aqui nessa casa nesse momento. Acho que a casa tem assuntos fundamentais para discutir e que, na minha opinião, é necessário que a gente faça uma reflexão, inclusive, sobre a atividade do parlamentar. Eu, particularmente, sou radicalmente contrário, quero colocar na posição, a essa proposta de corte de ponto do parlamentar quando se encontra aqui. Porque fica parecendo que a única função do parlamentar é aqui no plenário. Fica parecendo que o parlamentar só existe se estiver no plenário. Isso nós sabemos que é falso. E ai daquele parlamentar que resumia a sua atividade parlamentar a apenas 3 dias da semana e apenas no período da tarde de terça, quarta e quinta. Né? Eu sei muito bem que o parlamentar, na maioria das vezes, todos, inclusive todos aqui, eu particularmente sei que trabalham, tem uma jornada que vai de segunda a segunda. Uma jornada que começa por volta de 7 horas da manhã, e em alguns casos termina 10, 11 horas da noite. E aí, com toda a franqueza, companheiros, eu acho que é um equívoco fora do comum de todos nós tentarmos resumir a atividade parlamentar a esse parlamento. E eu digo assim, com muita tranquilidade, porque eu sou uma das pessoas que sempre estou aqui presente, mas sei da responsabilidade que outros têm. Por exemplo, o deputado Arete Sampaio, nesse momento, foi até a UNB, numa cerimônia importante. Antes de chegar aqui, eu estava numa reunião com trabalhadores públicos de Águas Lindas, que nem ao estado de Brasília pertence ao estado de Goiás, que vieram trazer para mim uma série de denúncias com relação àquele município, que se encontra no verdadeiro caos institucional. Então, vejam vocês, hoje pela manhã, eu, o deputado Gin, a deputada Eliana Pedrosa, começamos a reunião da mesa diretora por volta de 9 horas da manhã e saímos de lá 3 e pouco. Ontem também, antes de ontem. Então, assim, não dá. Eu até entendo e quero aqui dizer aos demais parlamentares que não dá para a gente não fazer com que as sessões ordinárias aconteçam. Acho que é fundamental o quórum, ele tem que existir. Na minha avaliação, os projetos estão sendo votados. O Paulinho aqui da assessoria de plenário passou para mim, semana passada, o levantamento, aonde poucos parlamentares conhecem. Mas é um levantamento que demonstra que essa casa votou e votou muitas matérias no ano de 2004. Né? Matérias das mais diversas. Fizemos debates, audiências públicas dos mais diversos. Então, assim, eu quero aqui pedir aos parlamentares que a gente tenha também uma reflexão de que essa casa tem funcionado. É claro que os escândalos que envolveram e que envolvem alguns parlamentares são questões isoladas, que precisam ser trabalhadas de maneira isolada, mas que, do ponto de vista coletivo, a casa tem funcionado. Então, eu quero, diferentemente de alguns outros parlamentares, colocar meu posicionamento de maneira muito pública, muito clara, sabedor, inclusive, da minha responsabilidade, como também tenho certeza absoluta que todos os parlamentares aqui eleitos têm também, dentro de si,
né, a sua responsabilidade com o mandato que ele exerce hoje. Então era isso, senhor presidente. Senhor presidente, a questão de ordem. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Eu peço permissão a Vossa Excelência para falar aqui mesmo da mesa. Pode falar, deputado. Devo dizer, deputado João Aires e todos os parlamentares aqui presentes, a justificativa, deputado Paulo Tadeu, da ausência da nossa líder. A deputada Arlete Sampaio foi à Universidade de Brasília, deve voltar, me disse que voltaria no máximo em 30 minutos, porque tem uma professora dela, foi professora da deputada Arlete, que está recebendo uma homenagem, está muito doente, até debilitada, portanto é muito justo o que ela está fazendo. O Chico Floresta está doente, de atestado, não é? Tanto é isso. Portanto, com relação aos outros, com relação ao questionamento que eu fiz, e vou continuar sustentando da revoada, vou continuar dizendo que é revoada, porque eu aprendi no parlamento durante 8 anos, deputado Arlindon Aires, quando tem obstrução, a gente diz que tem. E por que tem obstrução? Tem obstrução, todo mundo tem que saber por que tem obstrução. E nesse momento não tinha obstrução aqui. Tanto acho que essas coisas têm que ficar claras, cristalinas e tudo. Senhor presidente. Questão de ordem, deputada. Questão de ordem, nova deputada Eliane Pedrosa, segunda secretária da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É com alguma surpresa, né, que a gente escuta esse comentário do deputado Chico Vigilante, um comentário no qual os seus colegas de partido, a tudo é permitido, a tudo é justificável, né? E aos outros deputados dessa casa que não pertençam ao mesmo partido, não é permitido, não é justificável, é revoada, não pode isso, não pode aquilo. É lamentável, porque isso daí, a mim me parece que falta um pouco de bom senso e mostra que não tem uma isenção de julgamento. Eu fico triste em saber que a casa tem, assim, 2 pesos e 2 medidas numa pessoa que eu tinha mais alta conta como deputado Chico Vigilante. Ele entende que ir a uma solenidade, né, em que alguém está sendo homenageada, ao invés de estar votando, talvez seja mais importante do que um parlamentar sair desta casa porque não tem condição de votar, porque não entendeu o projeto. É só isso que eu gostaria de dizer. Senhor presidente, eu não sou da bancada do PT, mas eu acho que... O senhor gostaria de fazer uma... quero só justificar, já que o deputado Chico Vigilante mencionou a ausência de 2 deputados, os outros 2 que saíram estão participando de um fórum contra a prostituição infantil. O deputado Chico Leite, juntamente com a deputada Érica Cocai, se ausentaram por esse motivo também. E acho que o deputado Chico Vigilante não sabia dessa informação e talvez tenha omitido o nome deles e isso poderia causar a sensação de que eles saíram sem nenhum motivo. Então eu acho que as justificativas apresentadas, seja do deputado Chico Vigilante, a minha ou de qualquer outro, não pode explicar, mas não é o suficiente para dizer por que nós não votamos. Eu não votei porque realmente eu acho que como o deputado Chico Vigilante estava representando a bancada do PT e ficou só até a metade da reunião lá na mesa, em cima, aí nós não discutimos todos os itens da pauta. E eu quero propor que a gente discuta todos os itens para depois voltar a votar os demais itens que não foram discutidos. Essa é a verdade, deputado. Vossa Excelência não estava lá da metade para o fim da reunião. Senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Já que estão devidamente justificadas as ausências, senhor presidente. Vamos trabalhar, companheiro. Já que estão devidamente justificadas as ausências, vamos ao trabalho que os presentes não têm justificativa para não trabalhar. Eu pediria a Vossa Excelência para reiniciar a sessão e iniciarmos os trabalhos. Agradeço aos senhores parlamentares, todos os senhores fizeram intervenções, a maioria de Vossas Excelências. Deputado, encaminhamento. Então, por favor, porque esse é um bate-boca, que nós temos a uma hora com essas colocações de parte a parte.
Mas tá bom, como o parlamento é isso, e eu tenho que ser mais democrático possível, tendo visto que todo mundo tem o direito de expressar e colocar suas opiniões, agora eu pediria ali do governo que fizesse a proposta de encaminhamento. De encaminhamento. Até não abusando da paciência de Vossa Excelência e dos demais, eu gostaria de sugerir o seguinte. Nós discutimos e nós temos até o item de número 5 projetos que estão sendo apreciados em segundo turno. Portanto, eles fizeram parte da pauta que foi discutida ontem. Não justifica retomar uma discussão em projetos que estão em segundo turno, a menos que seja alegada a presença de uma ou outra emenda que deva merecer uma nova discussão, um novo momento de discussão. A única dificuldade apresentada em relação à votação do item de número 5, nós estamos no 3, é da deputada Eliana Pedrosa, cuja discussão não se deu com o PFL, e ela tem, assim, toda a razão de querer discutir o item de número 5. Ela nos comunicou isso. Agora, o item de número 3 e 4 estão prontos para serem votados. A alegação de que tem que se discutir pauta não justifica. Seria só uma sugestão de encaminhamento. Votemos até o item número 4, que está em segundo turno, e a partir daí nós teremos condições de abrir uma nova discussão sobre nova pauta. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Zé Machado, senhores parlamentares. Peço ao novo deputado Paulo Tadeu que faça a chamada do item número 3 da ordem do dia, conforme foi feito agora há pouco. Novamente, por favor, deputado Paulo Tadeu, faça novamente a leitura. Então tá bom. O item 3 é a discussão e a votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 1486 de 2004, de autoria do Poder Executivo, que... Deputado Paulo Tadeu, me enganei. Por favor, faça a leitura do item número 4 da ordem do dia. Item número 4, por favor, deputado. Nesse momento. Discussão e votação em segundo turno, em regime de urgência, do projeto de lei número 1004 de 2003, de autoria do deputado Pedro Passos e outros. Dispõe sobre o programa de desenvolvimento de lazer no Lago do Parque Sara Kubitschek, fechamento das águas do parque. Está aqui relatores, deputado Ginhagelo, Fábio Barcelos e Wilson Lima. O que é isso? Acabou, vamos embora. Oi. Oi, Alex. Em discussão. Lá vendo quem quer discutir em votação pelo processo simbólico. Os deputados que votarem sim permaneçam como estão, os que forem contrários se manifestem. Está aprovado com a presença de 14 parlamentares. Submeto também a redação final. Considero também aprovada a redação final. Conforme acordo, o item 5 já está acordado para ser o primeiro item da próxima ordem do dia, quando for discutido com todos os membros integrantes da base de governo e da oposição. É isso, deputada? Então, agradeço a todos até aqui, agradeço principalmente a Deus do apreciado a presente sessão ordinária da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Muito obrigado.